Que a graça e a paz seja com todas. Amém? Vamos começar? Já estamos no horário aí. Nós vamos começar a lição dessa manhã, irmãs, dando continuidade ao estudo que nós estamos fazendo nos 10 mandamentos. Hoje nós vamos entrar, então, na exposição do terceiro mandamento. Já vimos dois, primeiro e segundo mandamentos. Hoje vamos tratar do terceiro mandamento. Então vamos abrir nossas Bíblias, por favor. No livro de Êxodo, temos lido esse texto, capítulo 20, versículo 7, que é o texto aí do terceiro mandamento. Êxodo, capítulo 20, versículo 7. Enquanto vocês encontram aí, irmãs, vocês devem ter percebido aí que cada pessoa, acho que deve ter dado para todo mundo, recebeu um texto, né? Então essa foi uma sugestão que foi dada pela nossa irmã Andréia, né? Para tornar mais dinâmico, cada um recebe um texto. E aí a gente ganha tempo aí na escolha e todo mundo na procura dos textos e todo mundo pode ler, tá bom? Então essa foi uma sugestão e aí aproveitando o ensejo, eu queria deixar claro aqui que qualquer pessoa que tiver uma sugestão de melhoria na metodologia, pode falar comigo, a depender do caso a gente pode implementar sim para melhorar o rendimento, tá bom? Então Êxodo capítulo 20, verso 7, todo mundo encontrou? Amém? Vamos ler juntos, bem forte. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o nome em vão. Amém. Vamos fazer uma oração, pedir ao Senhor que esteja abençoando as nossas vidas nessa manhã. Vou convidar a nossa irmã Elaine que possa fazer uma oração de intercessão nesse instante. Amém. Muito bem, irmãs, nós vamos expor o terceiro mandamento hoje. E como de costume, eu costumo dividir os meus estudos em geralmente 3 partes. Então, em primeiro lugar, nós vamos ver uma introdução a esse mandamento, há algumas coisas interessantes sobre a história do entendimento sobre esse mandamento que é interessante a gente considerar. Em segundo lugar, irmãs, nós vamos ver qual é o conceito de nome, porque você deve ter percebido na leitura do próprio texto que o que é proibido aqui é que nós tomemos o nome do Senhor, nosso Deus, em vão. Então, para nós entendermos que aspectos da ética cristã são trabalhados aqui, é essencial que nós entendamos qual é o significado de nome na Escritura, tá bom? E em terceiro e último lugar, então, como de costume, quais são os deveres e os pecados, pelo menos de uma maneira geral, que estão relacionados a esse mandamento, ao terceiro mandamento, tá bom? Então, são essas 3 partes. Então, iniciando por uma introdução, inevitavelmente vem essa pergunta aqui à nossa mente. Quando nós lemos o texto, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Qual é o nome de Deus? Veja, nós somos proibidos de pronunciar o seu nome. A pergunta é, qual é o nome de Deus? Alguém arrisca aí? Qual é o nome de Deus? Essa é uma pergunta que está intrínseca ao mandamento, mas que nós, na verdade, não sabemos, né, a resposta dela. Veja, de maneira geral, Deus é designado na Escritura através de epítetos e de títulos que são dados pelo homem. Eu não sei se você já tinha parado para perceber isso, mas de maneira geral, sempre que Deus é mencionado na Bíblia, ele é mencionado por algum nome ou por alguma palavra que revela um de seus atributos, e geralmente esses nomes são dados não por Deus, mas pelo homem. O homem é que nomeia Deus através desses nomes. Por exemplo, Deus vai ser chamado na Bíblia de Deus Altíssimo, nós temos aquelas várias versões de Jeová, né? Jeová Rafá, Nissi, enfim. E todas essas palavras, irmãos, são epítetos. A gente poderia até dizer apelidos que o homem coloca em Deus para designar Deus a partir de um de seus atributos. Então, esses nomes vão designar a eternidade de Deus. Por exemplo, a palavra El Olam, no hebraico significa Deus eterno. Então, Deus Altíssimo, Príncipe da Paz, Senhor da Justiça, Senhor dos Exércitos. Em geral, os nomes pelos quais Deus é designado
na Escritura não são nomes próprios dele. Não é, usando aqui de maneira bastante respeitosa, não é a certidão de nascimento, entre muitas e muitas aspas, de Deus. Mas são formas como que o homem encontrou de nomear a Deus. Então, de maneira geral, os nomes que Deus recebe na Escritura não foram dados por ele, mas são nomeações, são epítetos que o homem coloca em Deus para se referir a ele a partir de um ou mais de seus atributos, tá certo? No entanto, apesar disso, um nome é referido na Escritura como sendo, e até isso a gente vai questionar daqui a pouco, como sendo o nome de Deus. Então, quando nós lemos o terceiro mandamento, irmãs, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, o mandamento aqui em Êxodo 20, versículo 7, está se referindo a um nome específico. Esse nome aparece pela primeira vez em Êxodo 3,15. Esse eu acho que já é um texto que eu distribuí aí. Então, a pessoa que pegou esse texto, por favor, leia-o. Êxodo 3,15. Irmã, leia o 14 também. Era para ter incluído o 14. Foi erro meu. Isso. Isso. Então aqui nós temos a ocasião em que Moisés se encontra com Deus ali na sarça. Moisés, depois de alguma resistência, ele pergunta, quando eu chegar lá no Egito, Deus havia mandado que Moisés fosse até o Egito libertar os hebreus. Quando eu chegar lá e perguntar assim, quem te enviou? O que é que eu vou dizer? Em outras palavras, qual é o teu nome? Deus responde exatamente o que está escrito aqui, de maneira mais específica, no versículo 14. Eu sou o que sou. Irmãos, esse texto aqui, ele é objeto de muita discussão quanto à tradução do que nós lemos aqui. Eu sou o que sou. Essa é uma tentativa que a nossa versão, a Almeida Revista e Atualizada, fez de tentar traduzir o que está no original. Porque o que está no original, quando nós lemos aqui, disse Deus a Moisés, as próximas palavras são essas 4 letras que aparecem aqui. Que no nosso alfabeto seriam equivalente a YHWH. No hebraico, Yod-He-Vav-He. 4 letras. Então, esse é um nome, digamos, um nome próprio que Deus apresentou a Moisés. O que é que ele significa? Aí as tentativas são muitas. Uma tentativa aproximada é o que nós encontramos aqui. Eu sou o que sou. Mas é uma tentativa que também há outras opções. Até porque, é interessante, mas como de fato esse nome ele é eivado de mistério, né? O idioma hebraico não tem o verbo ser ou estar, como nós temos no português, o verbo ser e o verbo estar. O hebraico não tem. Se você quiser dizer em hebraico, André é diácono, você vai dizer André é diácono. Não tem o não existe o verbo ser ou estar na língua dos hebreus. Então, até o próprio fato de nós dizermos que isso significa eu sou o que sou é problemático, porque esse verbo não existe nesse idioma. Mas o fato, irmãos, é que esse é o nome próprio que Deus entrega ali a Moisés por ocasião do seu encontro com ele na sarça. E esse nome ele vai aparecer de volta em Êxodo 20. Se você voltar aí, ou se você ainda está em Êxodo 20, verso 7, o versículo que nós lemos, não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão. A palavra que está aí traduzida como Senhor, inclusive na sua versão deve estar todo em letra maiúscula, é exatamente essa palavra aí. Que nós vamos chamar de Yahvé, mais na frente eu vou explicar por quê, mas seria Yod-He-Vav-He. Então esse é o nome próprio, digamos assim, entre muitas aspas, de Deus. E é esse nome aqui que no mandamento nós encontramos a ordem de não pronunciá-lo em vão, tá certo? Mas aí vem a pergunta, esse é de fato o nome de Deus? Por que eu faço essa pergunta, irmãs? Porque eu sei que aqui o debate fica um pouco complicado, mas qual é a função de um nome? Qual é a função de um nome? Por que nós, quando temos filhos, colocamos nele um nome? Eu sei que é uma pergunta que é algo tão automático que a gente acaba não se perguntando nisso. Mas já parou para pensar nisso? Por que nós colocamos nomes nos nossos filhos? Por que você é chamado por um nome? Alguém arrisca alguma coisa? Eu queria trabalhar esse ponto aqui. Para identificar. Veja, esse é o início da resposta. Mas por que eu preciso identificar aquela pessoa?
Vamos tentar trabalhar um pouco mais. Eu preciso identificá-la através de um nome porque ela não é a única pessoa do mundo, correta? Existem muitas pessoas no mundo e para que eu individualize ela, eu coloco um nome. Então, vocês concordam comigo que a função de um nome é diferenciar dentre a multidão? Ok? De todos nós que estamos aqui, qual é a única pessoa que se chama Thalita? É aquela que está ali. Né? Perceberam qual é o nome? Qual é a função do nome? A diferenciação. Por que nós recebemos nomes? Porque nós precisamos ser diferenciados uns dos outros. Individualizados. A pergunta é, Deus precisa ser individualizado de quem? Há mais de um Deus? Percebe por que não é problemático dizer que Deus tem um nome? Porque ele não precisa ser diferenciado de ninguém. Está entendendo? Não existe 2 ou 3 divindades lá, nem é um lugar, não é tão difícil falar disso que a gente não tem palavras, mas não existem no mundo espiritual, vamos dizer assim, 2 ou 3 divindades e aí você precisa nomear cada uma para diferenciá-las. Por isso, até mesmo esse nome que é apresentado por Deus aí, é um nome até a página 2, porque Deus não tem nome. Deus não tem nome. O nome que nós damos a Deus é uma necessidade de acomodação para o homem, porque o homem precisa nomeá-lo. Mas Deus, por não precisar ser diferenciado de ninguém, ele não tem nome, tá certo? Então, assim, a gente precisa entrar nesse mandamento, irmãs, entendendo essas coisas, para a gente acabar não entrando numa concepção supersticiosa do terceiro mandamento, que a gente vai abordar, talvez até já no próximo slide, na próxima parte desse slide. Então, opa, pode falar. É. Isso. Nós precisamos nomear Deus porque ele é diferente de nós. Então, a necessidade de diferenciação da criação e de nós, homens, para Deus, faz com que nós precisemos lhe dar um nome. O que eu quis enfatizar aqui é que ele não tem um nome de fato. Ele é Deus, tá certo? É difícil a gente entender isso porque nós só conseguimos expressar ideias com nomes. A gente não consegue pensar e expressar ideias sem nomes. Mas Deus não está ligado a isso. Deus não tem necessidade de linguagem humana. Por exemplo, você acha que o idioma de Deus é hebraico? As pessoas da Trindade conversam em que idioma? Não há idioma entre eles. Eles se comunicam de alguma maneira que a gente não consegue expressar. Mas o fato é, a nomeação de Deus se dá por causa da nossa necessidade de dizermos Ele é Deus, Ele é poderoso, Ele é o Senhor, mas não porque Ele tenha um nome de fato, entendeu? André, pode falar. Pronto. Essa pergunta será respondida daqui a pouco. Ok? Então, o nome que é mencionado aqui é esse que eu falei, que aparece pela primeira vez lá em Êxodo 3,14, na verdade. E que, de fato, nome é um nome em relação a nós, homens, mas não em relação a Ele mesmo, Deus, tá certo? Então, veja, esse mandamento ele já foi entendido, irmãos, de maneira equivocada algumas vezes. Por exemplo, por causa desse mandamento aqui de não tomar o nome de Deus em vão, os hebreus praticamente perderam esse nome. Esse nome que Deus entregou a Moisés, ele, por causa do medo dos hebreus de quebrarem esse mandamento, eles não pronunciavam esse nome. Eles substituíam esse nome por outros, por causa do medo de quebrar o terceiro mandamento. Na verdade, esse nome que Deus deu, ele só era pronunciado uma vez por ano, no dia da expiação. O sumo sacerdote proferia o nome de Deus. Depois do cativeiro babilônico, por causa do medo de que algo semelhante acontecesse de novo, os hebreus extinguiram esse nome. Eles deixaram de pronunciar esse nome. O que acontece? Esse nome acabou se perdendo. Porque, vejam só, alguém consegue pronunciar aquele nome ali? Como é que você pronuncia YHWH? Alguém consegue pronunciar isso? A gente percebe que está faltando vogais, não é isso? Só para você, se você não sabe ainda, Y não é uma vogal. Y é uma consoante. O que acontece, irmãos? O idioma hebraico ele não tem vogais. Ele só tem consoantes. São 22 consoantes, uma delas se desdobra em duas, acabam sendo 23.
Então ele não tem vogais, tá certo? Como é que os hebreus faziam para ler, então, ler a escritura? Eles liam as consoantes e tinham as vogais decoradas pela repetição. A gente percebe isso lá em Deuteronômio 6. Você vai falar várias vezes da lei. Um dos propósitos disso era decorar a pronúncia. Então eles conseguiam ler mesmo sem ver vogais. O que acontece? Lá depois dos tempos de Cristo, depois do Novo Testamento, já na Idade Média, depois que houve a dispersão dos judeus pelo mundo, depois da queda de Jerusalém no ano 70, alguns judeus começaram a perceber que o idioma hebraico iria se perder, iria acabar desaparecendo. O que foi que eles fizeram? Para que isso não acontecesse, eles adicionaram vogais. Quem fez isso foi um grupo de estudiosos judeus chamados massoretas. Tanto é que o texto que a gente estuda do Antigo Testamento é chamado de texto massorético. Então eles adicionaram as vogais para que a leitura possa ser tornada possível. O problema é o seguinte, como os judeus não pronunciavam esse nome, ninguém mais lembrava como era a pronúncia do nome de Deus. Ele se perdeu no tempo. O que foi que os massoretas fizeram então para dar leitura a esse nome? Eles pegaram essas consoantes aí que você está vendo e colocaram vogais de um outro nome. Que outro nome é esse? Adonai, uma outra palavra hebraica que significa Senhor. Então eles pegaram as consoantes de Yod-He, Vav-He e pegaram as vogais de Adonai e juntaram. Qual é o resultado dessa junção? É a segunda palavra que você vê ali, Jeová. De onde vem a nossa palavra? Jeová. Então veja, aqui é um ponto importante, por quê, irmãs? Porque as testemunhas de Jeová, aquela seita, uma das cláusulas pétreas dela, você já deve ter visto isso, eles fincam o ponto de que o nome de Deus é Jeová. E não arredam disso. O nome dele é Jeová. Isso é uma inverdade. Jeová é o resultado de uma junção do nome que Deus entregou lá em Êxodo e de um outro nome que ele é chamado no Antigo Testamento para tornar possível a leitura desse nome. Então, não é exatamente o nome de Deus, tá certo? Então, só para que você entenda qual é o erro dos testemunhos de Jeová nesse ponto e de onde vem esse nome que nós ouvimos tanto falar, Jeová, Javé, Jeová, enfim, Yavé. Então os judeus costumavam não pronunciar esse nome. Como é que eles chamavam Deus? Para substituir esse nome, o que é que eles diziam? Hashem, que é a primeira palavra ali. O que é que significa Hashem? O nome. Então eles não pronunciavam o nome e quando chegava nessa parte, por exemplo, quando eles iam ler aqui Êxodo 27, eles diziam, não tomarás o nome de Hashem, para não tomar o nome em vão, eles colocavam Hashem. Hashem significa o nome. Ha é o artigo, Shem significa nome. Tá certo? Então esse nome que Deus entregou a Moisés, ele acabou se perdendo com o tempo. Nós não sabemos mais qual é esse nome. Tá certo? Então aqui a gente já tem uma deixa, veja bem. Deus proibiu que seu povo tomasse seu nome em vão. E esse nome se perdeu. Então a gente poderia até pensar assim, então ninguém quebra mais o mandamento. Se o nome se perdeu, ninguém sabe qual é, ninguém toma mais esse nome em vão. Isso puxa o fio da meada, irmãs, para aquilo que André perguntou, porque nós vamos ver daqui a pouco que a proibição não é simplesmente de pronunciar o nome de Deus, mas nós vamos ver que o mandamento tem a ver com a relação entre Deus e Ele mesmo, e o seu ser, e também do relacionamento do nome com a aliança que Deus fez com o seu povo. Então, por que é importante isso, irmãs? Para nós não termos uma concepção supersticiosa como os judeus tinham do terceiro mandamento. O terceiro mandamento, irmãs, não deve ser tido por nós como uma espécie de simpatia. O que Deus proíbe não é... Veja, no que a lei está pensando aqui não é no seguinte, eu estou em algum lugar, no cotidiano, e de repente eu digo, Deus, quebrei o terceiro mandamento. Não é isso que o terceiro mandamento proíbe. A ideia não é que se você disser o nome de Deus irrefletidamente ou conversando com alguém, você quebrou o terceiro mandamento. A coisa é mais profunda do que isso, tá certo? Para a gente não cair no mesmo erro que os judeus acabaram caindo. Pode falar. Em relação ao nome de Deus, nós não sabemos. Tem. Qual? Com essas 4 letras, sim. A gente sabe que as consoantes, a gente sabe que são essas. Agora, as vogais, nós não sabemos mais. Aí, importaram-se vogais de outros nomes para tentar dar algum tipo de pronunciabilidade ao nome, mas não é o nome, né? Não é o nome.
Agora, o nome de Jesus, sim, né? O nome de Jesus é Jesus, né, em grego, que é a tradução do nome Josué. Josué, em hebraico, é o mesmo que Jesus. Tá certo? Então, nós já vimos uma introdução, vimos algumas informações sobre o nome, e agora nós precisamos entender o que é nome. Vai entrar muito no que André perguntou aí. Então, afinal, o que é um nome? Nós já vimos que a função de um nome é individualizar. Por isso, em termos absolutos, Deus não tem nome, já que ele não precisa ser individualizado de alguém semelhante a ele. Em termos absolutos, Deus não tem nome. Mas veja, em relação ao homem, Deus tem nome. Em termos absolutos, ele não tem, mas em relação à sua criação, em relação ao homem, principalmente, ele tem nome. Então, a principal coisa que nós precisamos considerar, irmãs, é que há uma íntima relação entre o nome e o sujeito. Há uma íntima relação entre o nome e o sujeito. Veja, quando nós queremos designar um sujeito, por exemplo, se eu quiser me referir ao diácono que está na porta, que é professor de história, que está usando óculos, que tem 2 filhos, é um casal. Veja, eu falei um monte de coisa, mas eu poderia ter simplificado tudo isso dizendo o quê? O nome. Então perceberam como há uma relação entre o nome e o sujeito? Então essa mesma relação vai ser enfatizada na Escritura. Então nós vamos ver que essa é uma verdade em relação aos homens, aos ídolos e ao próprio Deus. Então eu acho que eu distribuí aí 1 Samuel 18:30. Por favor, quem pegou esse texto, leia. Vejam, isso aí é o registro que o autor do livro de Samuel faz quanto ao fato de que Davi se tornou mais famoso, né? Começou a vencer mais batalhas do que Saul. Aí veja o que o texto diz: o nome de Davi se tornou mais famoso. Mas foi o nome dele que ficou mais famoso ou foi a pessoa dele? Foi a pessoa. Mas veja que nome é tomado como um substituto do sujeito. Então essa é uma relação verdadeira em relação aos homens e também em relação aos ídolos. Eu não lembro quais foram, acho que foi Êxodo 23:13 e Salmo 16:4. Então as duas pessoas que pegaram esses 2 textos, por favor, leiam. Então veja, a relação é tão grande entre nome e sujeito que Deus até proibiu que seu povo pronunciasse o nome de falsos deuses, tá certo? Salmo 16:4. Isso. Veja a relação aí. Ele fala daqueles que trocam o Deus verdadeiro por falsos deuses. Mais na frente ele diz quem pronuncia o seu nome. Então há uma relação quase de substituição entre o sujeito e o seu nome. E já leram os 2, né? Êxodo 23, Salmo 16:4. E por último, essa relação é verdadeira quanto ao próprio Deus. Então nós vamos ver, irmãs, que muitas vezes o próprio ser de Deus é quase que substituído pelo seu nome. Ou o nome de Deus é quase que um substituto para o seu próprio ser. Então quem pegou aí? Isaías 50:10. Por favor, leia. Vamos ler esses textos aí em sequência. Isaías 50:10, depois dos Salmos aí. Veja, nós somos chamados a confiar no nome do Senhor. Mas veja, nós confiamos no nome de Deus ou em Deus? Em Deus. Mas veja que Deus é tomado pelo seu nome. Confiar no nome do Senhor é confiar no próprio Senhor. Salmo 8, versos 1 e 9. Quem foi que pegou esse texto? É só o 1 e o 9, mano. É 1 e o 9. Pode ler o 9 agora.
Então, o nome de Deus é magnífico. Não é exatamente o nome dele, é ele. Deus é magnífico, mas ele é tomado pelo seu nome. Salmo 54, verso 1. Isso, salva-me pelo teu nome. Por último, Salmo 75, verso 1. Invocamos o teu nome, declaramos as tuas maravilhas. Então, Deus é tomado pelo seu nome também. O nome de Deus tem uma íntima relação com seus próprios atributos, de maneira que aqui a gente já começa a construir entendimento. Veja, tomar o nome de Deus em vão é, na verdade, tomar o próprio Deus em vão. Então, comece aí a já fazer as conexões, tá bom? Então, além da identificação pessoal que esse nome de Deus tem, o nome de Deus carrega consigo uma significância relacional. Então, nós já vimos que o nome de Deus tem uma relação com quem o próprio Deus é, com seu ser, seus atributos, mas também tem uma relação com a aliança que ele fez, com a relação que ele estabelece com o seu povo. Então, várias vezes na Bíblia, irmãs, a relação de Deus com o seu povo vai ser simbolizada no nome de Deus. Então, eu coloquei 3 pontos aqui. Primeiro, a revelação do nome. Aqui a gente vai ler de maneira mais completa aquele relato lá onde o nome, esse nome que eu falei, aparece pela primeira vez. Então, quem pegou esse texto completo aí, Êxodo 3, de 13 a 16, vai ler, por favor. 13 a 16, até o 16 agora. Isso. Então vejam aqui, a gente tem o relato completo aqui do momento em que esse nome, aquele nome que eu falei lá atrás, ele é revelado. Perceba uma coisa, a gente já falou um pouco sobre o contexto. O Senhor chamou Moisés perguntou, quando eu chegar lá e me perguntarem qual é o teu nome, quem foi que me enviou, o que é que eu vou dizer? É o momento em que Deus revela o seu nome. Eu quero que vocês percebam, irmãs, e aí talvez era para ter deixado o versículo 15 só para ler agora, que no versículo 15 do texto que nós lemos, Deus vai fazer uma referência aqui à aliança que ele fez com os antepassados de Israel. Então, eu sou o que sou, ele diz o nome, depois ele vai dizer, eu sou o Senhor, o Deus de vossos pais, de Abraão, de Isaque, de Jacó. Então, o raciocínio, irmãs, preste muita atenção nisso, o raciocínio que Deus estabelece com Moisés aqui é o seguinte, da mesma forma como eu fiz a aliança, entrei em pacto com Abraão, com Jacó, com Isaque, com os patriarcas, essa mesma aliança está sendo renovada agora com os descendentes dos patriarcas, com Israel. E qual é o selo? Qual é o selo dessa aliança? O nome. Deus entrega o seu nome como um símbolo de, digamos assim, de intimidade. Ele revela o seu nome pessoal, mostrando que tinha aliança, que tinha um pacto com aquele povo. Os outros povos não conheciam o nome verdadeiro de Deus. Deus revelou a Israel porque aquele povo era o seu povo. Ele é o Deus dos antepassados daquele povo. Então a gente já começa a ver essa relação aqui do nome de Deus com o seu povo. O nome de Deus também tem a ver com a aliança, com o pacto que Deus fez com o seu povo. A Bíblia também vai mostrar, irmãs, que a salvação do povo de Deus é feita pelo nome de Deus.
Então, esses dois textos aí, por favor. Salmo 106, verso 8, e depois Jeremias 34, 15 e 16. Salmo... Pode ler, pode ler. Salvou por amor do seu nome. Então, veja como o nome parece ser o selo da aliança entre Deus e o seu povo. Por amor do seu nome, tá certo? Então, vejam, o que é que o salmista quer dizer aqui? Que Deus não salvou Israel pelos merecimentos de Israel. Israel não merecia ser salvo. Deus salvou o seu povo por amor do seu nome. Nome esse que ele entregou quando fez a aliança com o seu povo. Então, como Deus é fiel aos termos do pacto, ele salva o seu povo, por amor do seu nome. Nome que ele entregou quando fez um pacto com Israel. Tá certo? Jeremias 34, 15 e 16. Terminou? Ok. Perceba um detalhe no texto. No começo do texto, Deus diz assim, através do profeta: eu fiz aliança com vocês, mas vocês não foram obedientes. Aí mais na frente ele vai dizer assim: vocês profanaram. Aí ele não diz assim: vocês profanaram minha aliança. Ele diz o que? Vocês profanaram o meu nome. Então, o nome é quase que um substituto da aliança aqui, tá certo? Ao ponto de que o próprio povo de Deus é chamado pelo nome de Deus. Então, aqui tem um texto muito conhecido, 2 Crônicas 7,14. Dá até para falar de cor. Mas quem pegou esse texto aí, leia, por favor. 2 Crônicas 7,14. O povo de Deus se chama pelo seu nome. A relação é tão íntima que é como se o povo de Deus fosse nomeado como o próprio Deus. E a gente tem um reflexo disso em 2 Coríntios 3, versos 2 e 3. Quem achou, quem pegou esse livro, esse texto, pode ler. Então, Paulo compara os cristãos a cartas de Cristo. Primeiro ele diz que são as cartas dos apóstolos, depois ele diz que são cartas de Cristo. Qual é a ideia aqui, irmãos? Paulo compara os cristãos a cartas do mundo antigo que eram... Como era que você fazia para tornar uma carta sigilosa? Você trancava ela com um selo. Se o remetente, o destinatário, recebesse a carta e percebesse o selo rompido, era prova de que houve violação naquela carta. E o selo geralmente trazia a identificação do remetente. Então aqui quando ele diz nós somos cartas de Cristo, significa dizer que Deus imprimiu o selo de Cristo em nós. Em outras palavras, nós carregamos o nome de Cristo sobre nós. Veja que é a mesma relação lá, o povo que se chama pelo seu nome. Paulo usa esse fraseado para dizer que nós carregamos em nós o nome de Cristo. Então, o nome de Deus, irmãos, irmãs, tem também essa relação com a aliança que Deus fez. Quando nós construímos isso, irmãs, a gente começa a entender melhor o que é que o terceiro mandamento proíbe. Aí agora eu acho que eu consigo entrar na pergunta que André fez. Então vejam, se Deus não tem um nome, da forma como eu expliquei no começo, como seria possível então tomar o nome de Deus em vão? A gente já percebe aqui, irmãs, que o terceiro mandamento não tem tanto a ver com uma palavra, com simplesmente pronunciar uma palavra. Mesmo porque nós vimos que a palavra original lá se perdeu. Então, se tivesse a ver só com uma palavra, seria um mandamento impossível você descumprir. Além disso, irmãs, essa palavra, as palavras como nós nomeamos Deus, elas são transitórias. Né? Elas mudam. Por exemplo, nós chamamos Deus de Deus. A palavra que nós proferimos é Deus. Mas nos Estados Unidos é outra palavra. Não há a palavra Deus. Vai ser outra pronúncia.
Em outros países, com outros idiomas, essa pronúncia vai mudar, tá certo? De acordo com a tradução. Então não tem tanto a ver com uma palavra, mas sim com aquilo que ela representa. E o que é que ela representa? O que é que o nome de Deus representa? Duas coisas: seu ser, seus atributos, em segundo lugar, o pacto que ele fez com o seu povo. Então o terceiro mandamento tem como objeto também o nome de Deus, a forma como nós pronunciamos o nome de Deus. Uma das coisas que o terceiro mandamento proíbe é você ficar falando no nome de Deus de maneira desrespeitosa. Por exemplo, uma aplicação óbvia do terceiro mandamento é o que aquele lixo daquele Porta dos Fundos faz todo fim de ano. Alguém conhece aqui, né? É aquele grupo lá de humor, entre muitas aspas, que todo fim de ano faz um esquete lá sobre Cristo e coloca coisas nele como homossexualidade, ficam fazendo esquetes lá de Cristo e seus apóstolos numa farra. Então tudo isso, obviamente, é quebra do terceiro mandamento. Tomar coisas santas, o nome de Deus, o nome de Cristo, que é um nome divino, uma vez que a humanidade e a divindade se uniram numa pessoa, isso é obviamente uma quebra do terceiro mandamento, mas não é só isso. Entenderam isso aqui, irmãs? Não tem simplesmente a ver com a pronúncia de um nome, mas tem a ver com aquilo que o nome significa, tá bom? Então a gente agora entra no terceiro ponto, que são os deveres e os pecados proibidos e incentivados, no caso dos deveres, no terceiro mandamento. Então, um comentarista chamado Hans-Ulrich Heifler, ele diz o seguinte, ele dá um dado linguístico aqui que eu pesquisei, mas eu não consegui confirmar, então vamos confiar no que ele diz. Ele diz o seguinte: literalmente, poderíamos traduzir este mandamento assim: não usar o nome de Deus para o mal. Então veja como tem a ver com quem Deus é. Deus é bom, Ele é totalmente santo, então seu nome não pode ser tomado para fins maus. Essa é a finalidade do mandamento, não tomar o nome de Deus para o mal. Por exemplo, já viram aquele vídeo lá do pessoal que vai assaltar um banco e antes eles oram um Pai Nosso? Já viram esse vídeo? Isso, obviamente, é tomar o nome de Deus em vão, é usá-lo para o mal, né? Então, obviamente, essa é uma desobediência do mandamento. Martinho Lutero, aqui tem uma coisa boa. Vamos ver se vocês estão ligadas aí na sequência dos estudos. Martinho Lutero diz uma coisa interessante sobre esse mandamento. Ele diz assim: quando, pois, se pergunta, como entendes o segundo mandamento? Opa, errei, não foi? Coloquei o mandamento errado, né? Ou não? Alguém entendeu aqui a pegadinha? Lembra do que eu falei lá no segundo mandamento? Que o catolicismo e o luteranismo contam os 10 mandamentos diferente. O primeiro e o segundo lá são um só. Então, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, vira o segundo mandamento. Por isso que a gente encontra a citação dessa forma, tá certo? Lutero entendia esse mandamento como sendo o segundo, só para a gente revisar isso. Então, como entendes o segundo mandamento, ou o terceiro para nós? Ou, o que significa tomar o nome de Deus em vão, ou mal usá-lo? Responde com toda a concisão assim: abusar o nome de Deus quer dizer pronunciar o nome do Senhor Deus, seja qual for a maneira. Então veja como não tem a ver com uma palavra. Você é pronunciar. Opa! Vamos retornando aqui, irmãs, já está tranquilizando, graças a Deus. Então veja, ele diz: abusar o nome de Deus quer dizer pronunciar o nome do Senhor Deus, seja qual for a maneira. Então veja que não tem a ver com um nome especificamente. Eu posso tomar o nome de Deus em vão, chamando-o de Deus, chamando-o de Jesus. Eu posso tomar o nome do Espírito em vão.
Então, a maneira pode diferenciar. Às vezes o nome pode até nem ser pronunciado, a gente vai ver isso mais na frente. Mas, de qualquer maneira, para fins de mentira ou vício de qualquer espécie. Então, Lutero conceitua assim, tá certo? Calvino trata do mandamento dizendo o seguinte: o fim desse preceito é: Deus deseja sacrossanta para nós a majestade do seu nome. Assim, ensina-nos a ser ponderados de alma e língua, para não falarmos do próprio Deus e de seus mistérios, senão de modo reverente e muito sóbrio, para que, ao avaliar suas obras, não concebamos senão o que é digno de honra diante dele. Ele diz isso nas Institutas. Deu para entender aí o que é que ele diz? Então, a finalidade do mandamento é que Deus, seus nomes, suas obras sejam para nós sacrossantos. E que, portanto, uma consequência disso, veja que começa com o conceito que nós temos de Deus no coração. A consequência disso é que nós falaremos dessas coisas de maneira reverente. Lembra da relação que Jesus fez lá entre a boca e o coração? A boca fala do que está cheio o coração. Então veja, aquele que toma o nome de Deus em vão é porque não tem em seu coração um conceito reverente de Deus, tá certo? Então começa no coração, estende-se até aquilo que nós falamos, tá bom? Oi, pode falar. Bom, quanto à comparação, a Bíblia faz comparações, né? A Bíblia estabelece linguagem de comparação para exaltar a Deus. Por exemplo, a gente pode pensar lá na linguagem antropomórfica, né? As asas de Deus, a mão de Deus, o dedo de Deus. Então, a Bíblia estabelece algumas comparações de Deus, mas sempre com essa finalidade de exaltá-lo, né? Então, a comparação, digamos assim, ela seria comparar Deus à criatura. Eu diria que constituir-se-ia numa quebra do terceiro mandamento se houver uma diminuição do ser de Deus. Mas como recurso linguístico, né, por exemplo, a Bíblia vai dizer que Deus toma o universo na palma de suas mãos. Isso não é tomar o nome de Deus em vão, como se ele fosse um homem que tem mão. O propósito literário ali é exatamente ressaltar a grandiosidade de Deus, né? Mas se o resultado for uma diminuição de Deus, aí talvez a gente poderia falar. Em relação à comparação com Satanás e tal, isso acontece, por exemplo, foi interessante você falar nisso, isso acontece, por exemplo, às vezes no meio neopentecostal, né? Essa arena que se monta, onde há quase que uma luta corporal entre Deus e o diabo, pode ser lida de alguma forma como tomar o nome de Deus em vão. Por exemplo, eu ouvi uma vez o pastor Milton, lá, o diretor do IBN, falar que numa cidade que ele pastoreou lá na Bahia, uma igreja neopentecostal foi promover um evento assim que ia ter tirada de descarrego, desencosto tal, e expulsão de demônios. E aí colocaram um anúncio na rádio, colocaram um anúncio no carro de som na cidade. E aí o anúncio dizia assim: dia tal, hora tal, a batalha dos deuses, Deus e o diabo. Então isso é tomar o nome de Deus em vão, obviamente, né? Tratar o diabo quase que como uma divindade, ou como uma divindade, né? Nesse caso, sim. Né? Nesse caso, eu diria que seria. Não, então, aí claro, obviamente é quebra do terceiro mandamento. Realmente é quase que um maniqueísmo aí, né? Obviamente aí é uma... Na prática, Satanás se tornou Deus, né? Se tornou a divindade. Sim. Foi muito bom trazer esse exemplo. Veja, nesse caso aí, houve pronúncia do nome de Deus, mas houve quebra do mandamento. Está vendo como tem a ver com o nome? Veja, não tem a ver com a pronúncia simplesmente do nome, mas com a representação do ser de Deus. Aquele homem ali vestido de Cristo, ele é o Cristo? Não, mas ele representa a sua imagem ali. Obviamente, aquela imagem é obviamente identificada como Cristo, né? Então, esse pessoal, essas passeatas, né, do movimento gay aí, que o pessoal se crucifica,
né? Uma lésbica pelada e se crucifica, comparando-se a Cristo. Muito embora não haja pronúncia do nome dele, mas há quebra, sem dúvida alguma, do terceiro mandamento, esse tipo de coisa, né? É a blasfêmia. A gente vai ver que um dos pecados proibidos no terceiro mandamento é a blasfêmia, tá certo? São pessoas que conhecem, mas fazem diferente. Diferente desse outro que eu citei, que é uma pessoa que não tem entendimento. Mas continua sendo pecado. Obviamente, menos reprovável, né? Menos reprovável. Isso é uma coisa, irmãs, isso é uma noção errada que nós temos de que não existem pecados mais graves e menos graves. Existem. Existem. Para a gente, seria menos. Mas o catecismo maior, ele tem uma pergunta lá. Existem pecados mais graves e menos graves? A resposta do catecismo é que existem. Por exemplo, se você tem mais conhecimento, o seu pecado é mais reprovável. Sim, a essência é a mesma. Mas há pecados mais graves e menos graves. Sim. Exatamente. Exatamente. Eu vi esse vídeo. Eu não pesquisei a fundo como foi esse caso. Eu acho até que eu tive a impressão de que a intenção do professor lá foi, na verdade, não de dizer que Cristo é bandido, mas de questionar o slogan. Eu fiquei com a impressão de que a intenção dele era questionar o slogan, bandido bom é bandido morto, porque Cristo morreu como se fosse um bandido. Isso é verdade. Ele morreu tratado como um criminoso. A impressão que eu fiquei do que ele colocou na prova é que a intenção dele era questionar o slogan e não chamar a Cristo. Mas foi um mau uso, obviamente, da imagem. Era Cristo. Era Cristo. Sem dúvida alguma foi um mau uso. Enfim, então o Antigo Testamento, irmãs, prosseguindo um pouco mais, vai falar de alguns pecados expressos, né, relacionados ao terceiro mandamento. Então, obviamente, blasfemar o nome de Deus, eu estou colocando o nome aí para a gente ir fixando isso. Blasfemar o nome de Yahvé é pecado. Então, quem abriu aí, quem pegou esse texto, Levítico 24, 16. Então, essa era uma primeira categoria de pecado anexo ao terceiro mandamento. Blasfemar o nome de Deus, amaldiçoar o nome de Deus, né? Então, essa é uma forma que era punido com a morte na lei civil de Israel e continua vigente nos nossos dias. Então, eu mencionei algumas dessas coisas aqui, né? Então, atribuir a Deus maldade, por exemplo, como algumas pessoas fazem que dizem que Deus é o criador do mal, isso é uma forma de blasfêmia contra o nome de Deus, tá certo? Eu já vi um colega não, né? Porque não trabalha exatamente comigo, mas um servidor do tribunal que eu conheço uma vez postou uma foto de Cristo assim, crucificado, daquele filme de Mel Gibson, o Cristo de Mel Gibson. Postou uma foto dele crucificado, todo ensanguentado, e colocou alguma coisa assim, dizia mais ou menos assim, é um fraco, que morreu assim. Então isso é blasfêmia contra o nome de Deus. Veja, muito embora Jesus seja o nome atribuído à humanidade, por causa da união entre a humanidade e a divindade, blasfêmias contra Jesus são blasfêmias contra Deus. Tá certo? Então, segundo, jurar falsamente em nome de Yahvé. Quem pegou, lê aí Levítico 19, 12. Então, jurar em falso tomando o nome de Deus.
Os fariseus encontraram uma forma de driblar isso, né? Eles juravam falso, mas não tomavam o nome de Deus. Aí, supostamente, ficavam livres da condenação. Jesus combate isso lá no Sermão do Monte, né? Mas jurar falsamente em nome de Deus. Terceiro, isso aqui é interessante, falsa profecia em nome de Yahvé. Quem está com esse texto, por favor? Deuteronômio 18, 22. Então veja, se um profeta na antiga aliança dissesse assim diz o Senhor, tal dia vai acontecer isso. Se não acontecesse, ele deveria ser morto. Por quê? Porque ele tomou o nome de Deus para dizer algo que vinha dele, e não de revelação divina, tá certo? Como acontecia na época. Então, falsa profecia, e a gente vai ver que isso tem uma aplicabilidade na nova aliança. Daqui a pouco a gente trata disso. Falsa profecia em nome de Yahvé. Por último, a feitiçaria em nome de Yahvé. Então tem um texto que fala sobre isso em Deuteronômio 18, mas nós vamos ler o de Atos. Quem pegou esse texto aí? Atos 19, de 13 a 17. Acho que vai ser mais claro. Mas o espírito maligno lhes respondeu: Conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o processo do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos. De tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Chegou a este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Isso. Eu acho muito interessante esse relato aí. 7 filhos do sumo sacerdote viram Paulo fazendo milagres em nome de Jesus. Aí, qual foi o erro deles? Acreditaram que simplesmente tomar o nome de Jesus lhes daria poder para fazer milagres. Então, eles começaram a tentar fazer a mesma coisa. Veja a comparação aí, isso que a senhora falou. Eles trataram o nome de Jesus como se fosse simplesmente alguma entidade espiritual como outra qualquer, um Deus regional. Então eles tentaram expulsar demônios ali em nome de Cristo e aconteceu o contrário. O demônio, vejam que coisa. O demônio concedeu a Cristo maior respeito do que eles. Eu conheço Jesus, eu sei quem ele é Deus. E conheço a Paulo, agora vocês eu não conheço. E o texto vai dizer que o demônio ainda desceu a madeira, né, nos 7 camaradas. Então, essa é uma forma de feitiçaria, veja, superstição em torno do nome de Jesus. Isso acontece, irmãs, não dessa mesma forma, claro, mas muitas vezes a gente vê as pessoas assim, pronunciarem o nome de Deus como se ele tivesse, ou de Jesus, como se ele tivesse efeitos quase que mágicos. Jesus, como se, sabe? Como se a simples pronúncia do nome, de alguma maneira, bendissesse a casa, bendissesse o local, trouxesse algum tipo de energia positiva ou alguma coisa assim. E essa é uma aplicação do terceiro mandamento. Oi, pode falar, gente. É, exatamente. Se feito de maneira inconsciente, acaba sendo uma quebra do terceiro mandamento. É interessante que Jesus vai usar o mesmo fraseado do terceiro mandamento quando ele ensina sobre oração. E aí veja bem, o terceiro mandamento proíbe tomar o nome de Deus em vão. Qual é o contrário disso? Tomar o nome dele reverentemente. E quando é que nós fazemos isso de maneira bastante especial? Na oração. Então veja que a oração é um dever anexo ao terceiro mandamento, é tomar o nome de Deus reverentemente. Mas como é que Jesus trata da oração? Ele vai dizer que nós não devemos usar de vãs repetições. Tomar o nome de Deus em vão, vãs repetições. Está vendo como Jesus trabalha com o terceiro mandamento quando ele fala sobre oração? Então, essas são formas expressas de quebra do mandamento no Antigo Testamento. Opa, pode falar.
É. É. Não, não. É. A gente vê que o terceiro... E a gente fica meio desconcertado de dizer que não crê nisso, né? Que não acredita, que não... Enfim, às vezes é uma situação um pouco constrangedora. Mas a gente já consegue perceber, irmãs, como o terceiro mandamento acaba tendo relação com o segundo, que fala sobre superstição. Né? Então, é aquela típica mensagem do WhatsApp que você recebe assim, com um versículo, uma imagem de Cristo. Se você crê, repasse para 20 pessoas. Então, se você não crê, você não vai repassar. Se você não repassou, é porque você não crê. Se quebrar a corrente. Então, acaba tendo relação entre uma coisa e outra, sabe? Então, o Jochen Duma, acho que é Jochen Duma, que é o autor desse livro aqui, Os 10 Mandamentos, ele diz o seguinte: mas tomar o nome do Senhor em vão certamente não se limita a pronunciar de modo impróprio o nome do Senhor. Estaremos aquém, ou seja, estaremos antes, ao contrário de além, estaremos aquém do que a Escritura diz sobre a transgressão do terceiro mandamento, se nos restringirmos aos erros acima relacionados, que são os que eu mencionei. O nome do Senhor, veja o que é que diz agora, eu queria que vocês lessem comigo. O nome do Senhor pode ser tomado em vão, mesmo sem ser pronunciado, mencionado. Então veja mais uma vez como não tem a ver, em primeiro plano, com a pronúncia de uma palavra em específico. Então vejam, a pergunta 113 do Catecismo Maior vai listar os pecados proibidos no terceiro mandamento, 113. Então vejam como são muitos os pecados, eu vou destacar apenas alguns, tá certo? Então diz aqui, quais são os pecados proibidos no terceiro mandamento? Os pecados proibidos, resposta, os pecados proibidos no terceiro mandamento são: não usar o nome de Deus como nos é exigido, e o abuso dele por uma ignorante, vã, irreverente, profana, supersticiosa ou ímpia menção, ou outro modo de usar os títulos, atributos, ordenanças ou obras de Deus. A blasfêmia, o perjúrio, votos e sortes ímpias, a violação dos nossos juramentos e votos, quando lícitos, e o cumprimento deles se por coisas ilícitas, a murmuração e as queixas contra os decretos e a providência de Deus, a pesquisa curiosa e a má aplicação desses decretos e providências, a má interpretação, a má aplicação ou qualquer perversão da palavra ou de qualquer parte dela, as zombarias profanas, questões curiosas e sem proveito, vãs contendas de palavras ou a defesa de doutrinas falsas, o abuso da palavra das criaturas ou de qualquer coisa compreendida sob o nome de Deus, para magia ou concupiscências e práticas pecaminosas, a maledicência, o desprezo, a vituperação ou qualquer oposição à verdade, graça e caminhos de Deus, a profissão da religião por hipocrisia ou para fins sinistros, ter vergonha da religião ou ser uma vergonha para ela, por uma conduta inconveniente, imprudente, infrutífera e ofensiva ou por apostasia. Então, esses são os pecados proibidos aí, então, no terceiro mandamento. Eu destaquei alguns. Primeiro, destaques aí. Descumprimento de votos lícitos. Jesus disse que é quebra do terceiro mandamento, mesmo quando você não toma o nome de Deus expressamente. Se você faz uma promessa, se você promete algo a alguém, faz um juramento, tá certo? Você já deve saber que juramento em si mesmo não é errado, tá certo? Mas é um outro tema. Mas quando nós descumprimos juramentos, veja aquele princípio. O povo de Deus carrega consigo o nome de Deus. Então, quando ele jura, nós juramos implicitamente em nome de Deus. Então, descumprir com votos lícitos é quebra do terceiro mandamento. Por outro lado, fazer ou cumprir com votos ilícitos também é quebra do terceiro mandamento. Tem alguns casos disso, né? Lá na Escritura, né? Tem um caso lá de Jefté, lá no livro de Juízes, né? Prometeu que a primeira pessoa que encontrasse
depois de ganhar uma batalha lá, seria sacrificada ao Senhor. Né? A primeira pessoa que ele encontra, quem foi? A filha dele. Há uma discussão ali se sacrificar seria entregar a casamento ou, de fato, sacrificar, matar. Admitindo que seja o segundo caso, é um caso de quebra do terceiro mandamento, voto ilícito. Votar aquilo que é ilícito, tá certo? Jurar aquilo que é ilícito. E cumprir com esse juramento. Vejam que a aplicação atual o catecismo faz. É quebra do terceiro mandamento também o quê? Murmurações e queixas. Né? Paulo vai dizer que nós devemos fazer tudo sem murmuração. E foi o principal pecado do povo no deserto. Por que isso é quebra do terceiro mandamento? Lembre-se da relação lá entre Deus e entre o nome de Deus, seus atributos e suas obras. Veja, irmãos, aquilo que acontece no mundo é fruto da obra de Deus. Acontece porque Deus determinou. Então, quando nós murmuramos, quando nós nos queixamos, lembrando, irmãs, que murmuração não é o mesmo que lamentação. A gente leu o livro de hoje, mais cedo, Lamentações. Veja, lamentar o que há de errado no mundo, o que sucede de infortúnio no mundo não é pecado. Agora, murmurar, queixar-se contra Deus é pecado. Porque essas obras, aquilo que acontece no mundo, foi decretado por Deus. Então vejam, acaba sendo blasfemar também contra o nome de Deus, murmurar e queixar-se de uma maneira ilícita, tá certo? Que acaba sendo uma revolta contra a providência de Deus, tá bom? Quarto, heresia ou falso ensino. Ou seja, ensinar a partir da Escritura aquilo que ela não ensina. Deturpar a Escritura para um falso ensino é quebra do terceiro mandamento. Já que, quando nós ensinamos algo falso, nós estamos dizendo que o nosso falso ensino é palavra de Deus. Então, seu nome é tomado em vão também nas heresias, tá certo? No falso ensino. A hipocrisia, o catecismo vai dizer, ou seja, professar a fé de maneira hipócrita, se aproximar da igreja, fazer discipulado, se batizar, fazer profissão de fé, e isso ser hipocrisia do coração, não ser real. É quebra também do terceiro mandamento. Porque quando você chegar aqui, você vai dizer, creio em Deus, e você não crê. Você toma o nome dele em vão, tá certo? Sexto, escândalo. Paulo faz essa relação, né? Em 2 Coríntios 3 nós lemos, nós somos cartas de Cristo. Então significa dizer que quando nós vivemos de maneira escandalosa, o nome de Deus, o nome de Cristo é blasfemado. A gente faz essa relação, irmãs, de maneira muito natural. Por exemplo, quando acontece de ter algum evento escandaloso em alguma igreja, né? Um pecado escandaloso, e isso acaba se alastrando na cidade, no contexto, ou até a nível nacional. A gente até usa esse fraseado, o nome da igreja ficou sujo. Então veja a relação entre nome e escândalo. Então viver uma vida escandalosa também é tomar o nome de Deus em vão. E por último, esse aqui merece um pouco de consideração, é a apostasia, que é a blasfêmia contra o Cristo, tá certo? Então esse pecado ele é tratado em dois textos, duas pessoas abram e leiam aí, por favor, Mateus 12, 31 e 32. A próxima pessoa, quem recebeu o texto, Hebreus 6, de 4 a 8. Isso. Então a blasfêmia é contra o Espírito. Uma vez que o Espírito é Deus, é blasfêmia contra Deus também. Hebreus 6. Isso. Então vejam, esses dois textos falam do mesmo tema, que é o pecado, a blasfêmia contra o Espírito Santo, que a gente conhece como apostasia. É importante dizer, irmãs, que o pecado da apostasia, rapidinho,
ele não é a simples rejeição do evangelho. Não é você chegar para uma pessoa na rua, eu quero falar de Cristo para você. Não, agora não. Isso não é blasfêmia contra o Espírito Santo. A blasfêmia, ela é qualificada pelo conhecimento da obra de Cristo e pela sua rejeição consciente. Uma rejeição que envolve blasfemar, maldizer aquilo que a pessoa conheceu. Então, pelos textos, a gente consegue entender melhor. Qual foi o contexto em que Jesus disse isso? Que a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Jesus acabara de expulsar um demônio de um homem que era surdo e mudo, se eu não estiver enganado. Então, veja, os fariseus viram aquele milagre, eles puderam ver de maneira clara o poder de Cristo, um poder que testificava da sua divindade, e eles viram de maneira clara. Já estavam acompanhando Cristo há um tempo. O que foi que eles disseram? Alguém lembra? Pelo poder de quem ele faz isso? Beelzebu. Então, isso é blasfêmia contra o Espírito. É você ver a obra de Cristo, conhecer e de maneira indesculpável dizer, é pelo poder do diabo que ele faz isso. Ele não é Deus, é pelo poder de um demônio que ele faz isso. A mesma coisa se aplica no caso dos hebreus. Os crentes hebreus de quem, ou ex-crentes de quem o autor aos hebreus está falando, são pessoas que foram para a igreja, se batizaram, professaram a fé e depois de um tempo eles disseram, não serve. O judaísmo é melhor, o sacrifício de Cristo não é suficiente. Então perceberam aqui que não é a simples rejeição do evangelho, é conhecer o evangelho e depois reputá-lo como algo sem valor. Tá certo? Então isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. É interessante, irmãs, que Jesus não disse que era blasfêmia contra ele, né? Ele não diz assim, blasfemar contra mim é um pecado imperdoável, ele diz blasfemar contra o Espírito. É claro que os fariseus blasfemaram contra ele, mas quem é que dá testemunho das obras de Cristo? O Espírito. Quem foi que desceu sobre Cristo no seu batismo? O Espírito. Jesus foi capacitado por quem para fazer o que fez? Pelo Espírito. Então o Espírito dá testemunho das obras de Cristo. Blasfemar contra o Cristo é blasfemar contra o testemunho do Espírito e, portanto, blasfemar também contra Deus, tá certo? Então a apostasia, dessa maneira como eu qualifiquei, é também um pecado classificado no terceiro mandamento. E quais são os deveres? Aí aqui a gente caminha para encerrar. Oi, pode falar, Natália. Sim. Quebra do terceiro. Ele está melhor categorizado no sétimo mandamento. Não adulterarás. Mas, uma vez que o voto é feito, como todo voto diante de Deus, também é quebra do terceiro mandamento. É quebra de um voto perpétuo. Então, quais são os deveres, para a gente finalizar? O Catecismo Maior também responde. Deixa eu achar que acho que é a pergunta 112. Isso. O que exige o terceiro mandamento? Aí diz: o terceiro mandamento exige que o nome de Deus, seus títulos, atributos, ordenanças, palavra, sacramentos, oração, juramentos, votos, sortes, obras e tudo quanto pelo que Deus se faz conhecer, sejam santa e reverentemente usadas em nossos pensamentos, meditações, palavras e escritos, por uma profissão santa e um comportamento conveniente para a glória de Deus e para o nosso bem ou do nosso próximo. Então, Calvino, antes da confissão, ele comenta os deveres anexos ao terceiro mandamento. Acho que são 3 que ele menciona aqui. Ele diz assim, em primeiro lugar, deveres anexos ao mandamento. Primeiro, que tudo o que a mente concebe e a língua pronuncia sobre ele reflita sua excelência, bem como responda à sacra sublimidade do seu nome e, por fim, esteja apto a louvar sua magnificência. Então, a primeira exigência do terceiro mandamento, irmãs, é que a nossa mente esteja sempre disposta a conferir louvor a Deus. É que nós sempre pensemos nele de maneira santa. É que nós nunca blasfememos contra ele, contra aquilo que sucede na nossa vida ordenada por ele. E, portanto, que nós falemos dessa forma. Segundo, que não abusemos temerariamente do seu santo verbo. Quem é o verbo de Deus? Cristo, né? E seus adoráveis mistérios, seja por ambição, avareza ou diversão. E terceiro, que não injuriemos ou detratemos suas obras, tal como os homens miseráveis costumam fazê-lo, mas tudo o que recordamos ter sido feito por ele, prediquemos com sabedoria, justiça e elogios de bondade. Então veja que há uma relação aqui entre não tomar o nome de Deus em vão e submeter-se aos decretos dele, tá bom? E aqui então nós terminamos. Acho que terminou. Ficou alguma dúvida, irmãs? Terminei exatamente na hora. Não?
Mas próxima semana eu não vou estar aqui, tá certo? Vai ser o nosso irmão Vanderlan, que vai trazer a lição na próxima semana. E na outra nós continuamos, se Deus permitir. Deus abençoe.